Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio da série Unsolved. O caso de hoje vai ser em relação a um menino chamado Timothy Pitson. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam já de subscrever ao canal, de ativar as notificações e também deixarem o vosso grande like se gostarem deste vídeo, como é óbvio. Eu gostava de falar convosco acerca de uma coisinha que eu me lembrei agora há pouco tempo, antes de começarmos este vídeo, ok? Que é em relação a uma ideia que eu tive para uns vídeos. Eu gostava muito de saber a vossa opinião. Então, basicamente, eu estou a pensar em fazer um género de um Q&A, mas exclusivamente em relação à série Unsolved ou Solved, pronto, eu sei que só tenho 2 episódios de Solved até agora, mas quero mudar isso, quero ver se faço mais. Mas pronto, basicamente é isso. E então, qual é que seria a ideia? A ideia seria vocês enviarem-me qualquer coisa em relação a casos que vocês tenham mais interesse, perguntas, teorias que vocês tenham. Ou seja, basicamente o que eu quero fazer é criar um vídeo mais interativo convosco em relação a estes episódios, porque eu sei que vocês gostam muito destes vídeos e eu acho que seria bastante interessante essa partilha de opiniões e de teorias minhas e vossas em relação a casos. E então, basicamente é isso. Eu não sei se vocês gostam da ideia, mas eu gostava que vocês me dessem o vosso feedback, claro, digam-me o que é que vocês acham, se vale a pena ou não. Porque, como é óbvio, eu para fazer este tipo de vídeo preciso da vossa ajuda, não é? Preciso das vossas mensagens, portanto, queria saber a vossa opinião. Eu vou também lançar este desafio no Instagram para ver o que é que as pessoas acham. E se eu começar a receber algumas perguntas, posso então começar a pensar em gravar esse vídeo para vocês. Mas pronto, basicamente isto foi uma ideia que me surgiu hoje até, eu estava ali há bocado a pensar e tive esta ideia e não sei bem o que é que vocês vão achar, mas pronto, logo veremos isso melhor. E pronto, basicamente é isso. Vamos então agora passar para o vídeo que eu acredito que vocês estejam bastante ansiosos para ver. Como eu disse anteriormente, o caso de hoje é o caso de Timothy Pitson e na verdade eu estou a fazer este vídeo a pedido de uma subscritora e preparem-se porque é um caso muito estranho, é um caso estranho. Eu adoro quando eu digo uma coisa e parece que vou acrescentar mais alguma coisa e não acrescento nada, mas pronto. É realmente um caso bastante bizarro, é um caso que nos faz pensar um bocado o que é que poderá ter acontecido e, portanto, quero muito partilhar este caso convosco e já agora obrigada à Bruna por ter tido esta ideia, obrigada por esta sugestão de vídeo e vamos então começar. O Timothy Pitson era um menino que tinha 6 anos de idade, que vivia com o seu pai e com a sua mãe, o James e a Amy, e que infelizmente desapareceu no dia 11 de maio de 2011. Tudo começou então neste dia 11 de maio de 2011, quando o pai do Timothy, que é o James, como eu já tinha dito anteriormente, levou o Timothy até ao jardim de infância e infelizmente foi a última vez que o viu. Isto tudo ocorreu em Illinois, acho que é assim que se diz. Pronto, e foi então a última vez que o pai do Timothy o viu. I dropped Timothy off at school. He hopped out the back seat and ran off to school. Love you, buddy. And he says, love you too, Dad, and I'll see you later. I'm like, okay. Menos de 1 hora depois do Timothy já estar no jardim de infância, a Amy, que é a sua mãe, foi até ao jardim de infância e disse que tinha de levar o Timothy com ela por uma emergência familiar e foi então neste momento que tudo começou e a partir daqui começa a ficar tudo muito estranho. O pai do Timothy foi então depois à escola para ir buscar o seu filho quando se apercebeu que o Timothy não estava na escola. A senhora que estava lá na escola disse ao pai do Timothy que o Timothy tinha saído às 8h30 da manhã, que já o tinham ido buscar e o pai achou aquilo super estranho e pediu para ver quem é que tinha ido buscar o Timothy e foi quando ele se apercebeu que tinha sido a Amy, a sua mulher. Ele ficou bastante alarmado, ele não tinha bem certeza do que é que estava a acontecer, ele ligou para a Amy, mas a Amy não atendia, ele inclusive deixou uma mensagem no voicemail a perguntar o que é que estava a passar, onde é que ela estava e o Timothy estava, porque ele não estava a ter nenhum sinal de nenhum dos dois. Ele inclusive ligou para os pais da Amy para saber se eles sabiam de alguma coisa, mas ninguém sabia de absolutamente nada. Uma coisa que é importante dizer e que mais à frente já vou aprofundar um bocadinho melhor é que a Amy e o James não tinham uma relação, ou seja, a relação deles não estava exatamente num bom ponto e a Amy infelizmente já tinha sinais e já tinha passado mesmo
por questões muito complicadas como depressão, entre outras coisas, mas eu já vou falar sobre isso um bocadinho melhor mais à frente. E então isto para explicar que o James, quando se apercebeu que a Amy tinha saído com o Timothy, que o tinha ido buscar à escola, ele acalmou-se um bocadinho mais porque pensou que talvez ela estivesse chateada com ele por alguma razão e ele pensou então, ok, ela precisa de se acalmar e ela vai acabar por aparecer. No entanto, isso não aconteceu e foi então na manhã seguinte que o pai do Timothy acordou e apercebeu-se que o seu filho e a sua mulher ainda não estavam em casa e foi então aí que o James decidiu notificar a polícia e notificar o desaparecimento da sua mulher e do seu filho. Passou então um dia e ainda não havia qualquer sinal da Amy ou do Timothy. No entanto, a Amy telefonou para a sua mãe e disse que ela estava bem, que só precisava de se acalmar durante 1 ou 2 dias e que já estaria depois em casa. Para além disto, só para vocês terem uma noção, ela não ligou sequer para o seu marido, ela continuava sem entender as chamadas e inclusive até ligou para o irmão do seu marido. E esta chamada foi bastante estranha porque o irmão do James diz que conseguia ouvir o Timothy, o que é bom sinal, não é? Porque é sinal de que o Timothy está bem. O que ela disse ao irmão do James é que foi bastante estranho. Ela basicamente disse, eu e o Timothy vamos ficar bem, o Timothy pertence-me a mim. Pronto, e basicamente foi esta a chamada e o marido da Amy, quando soube que a Amy tinha ligado para o seu irmão, ficou bastante confuso, ficou naquela dúvida, porque é que não ligou para mim, porque é que ligou para o meu irmão e portanto, obviamente que dá para perceber que a relação entre o James e a Amy não estava num bom ponto. O James admite que realmente a relação entre ele e a Amy não estava exatamente bem, no entanto ele achou mesmo que ia conseguir encontrar a sua mulher e o seu filho rapidamente e a ideia dele era depois então poder sentar-se com a Amy e resolver os seus problemas. Infelizmente isto não aconteceu e foi então passado 3 dias que a polícia foi até à casa do James com notícias em relação a este caso e infelizmente não são de todo as melhores. E basicamente eles disseram ao James que tinham encontrado a sua mulher, a Amy, morta num motel. They have found Amy Pitson in nearby Rockford, Illinois, and she is dead by her own hand. Now James Pitson is reeling in shock. As soon as the police officer said that they found Amy deceased, I was like, excuse me? And I'm like, what do you mean she's deceased? I was in total shock at the time, and they told me where she was found in a little cheap little motel. How did Amy die? She had a razor blade knife and she cut herself. A Amy cometeu suicídio e cortou-se com uma faca e, como devem estar a imaginar, o pai de Timothy nesta altura estava completamente chocado e infelizmente, e aqui é que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas, é que o Timothy não estava em lado nenhum. Portanto, a mãe do Timothy desapareceu com o Timothy e suicidou-se num hotel onde o Timothy não está. Foi então aqui que começou uma grande busca pelo Timothy. Como vocês já conseguiram perceber, a Amy foi encontrada morta num motel este onde o Timothy não estava e a polícia basicamente tentou perceber onde é que a Amy andou nestes últimos 3 dias e inclusive conseguiram encontrar filmagens da Amy com o seu filho em videovigilâncias de alguns sítios onde eles foram. Police immediately retracing Amy's journey with Timothy over those fateful 3 days. The trail from Aurora leads 30 miles east to the Brookfield Zoo, then north to the Key Lime Cove Water Resort, and then 160 miles northwest to Kalahari Resorts in Wisconsin, where a surveillance camera captures them checking out after their stay. Timothy was following Mom. Timothy was playing with looked like a semi-truck on the floor, driving on the floor. Timothy was happy and didn't seem to have any distress or anything. Conseguimos então perceber que a Amy esteve num hotel com o seu filho em Wisconsin e foi então aqui que foi encontrada esta gravação da câmara de vigilância e eles basicamente estavam a fazer o check-out e consegue-se perceber pela imagem que o Timothy estava bem, estava a brincar com os seus brinquedos no chão e parecia estar tudo bem até aqui. E passado um bocado de eles terem saído do hotel, a Amy é novamente encontrada num vídeo de uma câmara de vigilância num supermercado e nesta altura o Timothy já não estava com ela e foi então
depois quando uma empregada do hotel encontrou o corpo da Amy. Quando o corpo da Amy foi encontrado juntamente com o corpo uma faca, como eu vos disse anteriormente, foi assim que a Amy cometeu suicídio, mas para além disto foi também encontrado um bilhete que a Amy deixou para trás e basicamente este bilhete dizia que, enfim, a Amy pedia desculpas pela confusão que criou, mas que o Timothy estava bem e que estava seguro e que estava com pessoas que o amavam e que ele nunca seria encontrado. Como devem estar a imaginar, o James ficou super confuso com este bilhete. She apologized for the mess she created and that Timothy was safe with people who loved him and he would never be found. She said Timothy is safe. Yes. And will never be found? Safe with people who loved him and would never be found. Para além deste bilhete que a Amy deixou no motel onde foi encontrada, a Amy enviou também uma carta para a sua mãe, que mais tarde a leu numa entrevista, e eu vou ler-vos essa carta em português, ok? Taken him somewhere safe. He will be well cared for and he says that he loves you. Please know that there is nothing you could have said or done that would have changed my mind. E a carta diz: eu levei-o para um lugar seguro, ele será bem tratado e ele diz que te ama. Por favor, saibam que não existe nada que vocês poderiam ter dito ou feito para eu mudar de ideias. E basicamente foi isto que a Amy escreveu na carta para a sua mãe, e mais uma vez tudo um grande enigma, ninguém consegue perceber o que é que aconteceu, ninguém consegue perceber quem é que poderá estar com o Timothy neste momento. Eu acho que é tão estranho porque basicamente mostra que ela não confiava na própria família, e ainda assim é estranho porque imaginem, daquilo que eu vi parece que a Amy e a sua mãe tinham uma boa relação e ainda assim ela não confiou na sua mãe para ficar com o Timothy. Portanto, o que me dá realmente ideia é que a Amy não queria de todo que o James tivesse o Timothy, ou seja, o seu marido. Portanto, é essa a minha ideia. Como eu vos disse anteriormente, a Amy era uma pessoa que já tinha lutado contra a depressão, ela na verdade já tinha tido até uma tentativa de suicídio, portanto era uma pessoa que já tinha passado por muitos problemas deste género, e daí as pessoas estarem bastante preocupadas e não fazerem ideia do que é que ela poderia ter feito ao Timothy. Existem teorias de que a Amy poderá ter morto o Timothy e depois ter cometido suicídio, o que por um lado até faz sentido porque infelizmente existem pessoas que quando já estão num estado mental muito grave já não têm noção do que é real ou não. Existem mães que têm aquela teoria de que têm que levar o seu filho com elas, percebem o que eu estou a querer dizer? No sentido em que não conseguem viver sem eles, mas também não conseguem viver mais esta vida e acham que devem matar os seus próprios filhos para que fiquem sempre juntos. Eu não sei se me estou a explicar muito bem, mas eu penso que vocês perceberam mais ou menos o que eu estou a querer dizer. No entanto, o que é estranho aqui é que o Timothy não foi encontrado com a Amy e inclusive o James, que é o pai do Timothy, teve a falar com alguns psicólogos e tudo mais, e realmente eles disseram que é muito estranho que seja um caso em que ela tenha morto o seu próprio filho, porque normalmente neste tipo de casos o que acontece mais, ok, o que é mais geral, o que é mais comum acontecer é as mães assassinarem os filhos e depois cometerem suicídio, mas tudo no mesmo local, ou seja, serem encontrados os dois juntos. A ideia aqui é estarem sempre juntos. E não foi de todo o caso, porque a Amy foi encontrada e o Timothy não estava no motel. Apesar desta teoria, o pai do Timothy diz que não acredita de todo que ela tivesse feito alguma coisa para magoar o seu filho, porque apesar da Amy ser uma pessoa muito instável, o Timothy para ela era a coisa mais importante da sua vida. Na verdade, foi o nascimento até do Timothy que a manteve mais calma, porque ela sempre lutou muito contra a depressão, e quando ela teve o Timothy ela até melhorou bastante e de repente as coisas voltaram a desmoronar, por assim dizer. A polícia tem também conhecimento de que a Amy comprou brinquedos para o Timothy e o mais estranho é que nada disso foi encontrado também. Portanto, a polícia seguiu o caminho que a Amy fez, conseguiram perceber por onde é que ela andou, e o que é estranho é que a polícia também descobriu que o local onde o Timothy desapareceu foi um local que a Amy já tinha lá ido 2 vezes, muito antes
sequer de desaparecer com o Timothy. Isto dá a querer entender que tudo isto que aconteceu foi algo já planeado pela Amy meses anteriores a quando aconteceu. A polícia fez uma inspeção à carrinha da Amy e conseguiram perceber que a Amy tinha estado numa estrada que nem sequer tinha alcatrão, que era uma estrada com terra e tudo mais, e depois a Amy voltou para um campo e tudo isto devido a vestígios que encontraram na carrinha, e portanto é aqui que se desconfia que tenha existido uma troca, por assim dizer, ou seja, que foi naquele local em que a Amy deu o Timothy a alguém que continua a ser desconhecido quem, e sequer se isso aconteceu, porque isto são apenas suposições, mas é aí que se desconfia que a Amy tinha dado o Timothy a alguém. An inspection of Amy's SUV by police shows that she had pulled off an unpaved road somewhere on her final journey, backing into a field and leaving grass and dirt under the rear bumper. Para além disto, encontraram também sangue seco no banco de trás do carro. No entanto, a família da Amy diz que isso na verdade foi uma vez que o Timothy sangrou do nariz, e portanto isso já tinha acontecido muito antes, e portanto isto não estava sequer relacionado com o caso. No entanto, a polícia esteve à procura do Timothy nesse local e na verdade eles aqui já estavam à procura de um corpo e não tanto de pistas, quer dizer, pistas também, mas basicamente eles fizeram uma busca como se estivessem à procura de um possível corpo, que por sinal não foi encontrado. E foi então quando a polícia encontrou o que pensaram ser uma grande pista para este caso, que foi o telemóvel da Amy ter sido encontrado no meio de uma estrada. A polícia ficou bastante entusiasmada, pensaram mesmo que iam ter imensas respostas com o telemóvel da Amy. No entanto, após verem o que o telemóvel tinha lá, eles descobriram que o telemóvel não tinha absolutamente nada. Não havia qualquer pista em relação ao Timothy e, portanto, mais uma vez foi um beco sem saída. E pronto, pessoal, basicamente o caso é este. Eu depois acabei por não vos explicar muito bem a questão que eu tinha dito em relação ao James e à Amy, mas basicamente, como eu vos disse, a Amy já tinha um histórico problemático em relação a depressões e tudo mais, e o pai de Timothy tem muito medo que o desaparecimento de Timothy tenha sido devido a uma discussão que eles os dois tiveram. Basicamente o que aconteceu foi, anos anteriores ao Timothy ter desaparecido, a Amy e o James tiveram uma grande discussão porque o James descobriu que a Amy andava a falar com o ex-marido, e o James basicamente disse-lhe que se ela quisesse para sair de casa, mas que ele ia ficar com o filho e que ele está pela custódia do filho. Mas acabou por não acontecer nada, a Amy ficou em casa e a partir daí aparentou estar tudo normal, mas de facto o James desconfia que essa pode ter sido uma das razões pela qual a Amy decidiu fazer o que fez. E pronto, basicamente é isso. A família do Timothy não acredita de todo que a Amy tivesse feito algo para magoar o seu filho. Eles dizem que a Amy era completamente apaixonada pelo filho, ela amava o filho mesmo, e portanto eles não acreditam de todo que ela tivesse morto o seu filho. No entanto, isto continua a ser um caso por resolver. O Timothy neste momento teria 12 anos de idade e é tão frustrante pensar que a mãe fez com que ele desaparecesse. Eu não sei, mas eu acho que foi definitivamente algo muito bem planeado pela Amy meses antes, porque é tudo muito estranho e quase que dá a perceber que os últimos momentos em que a Amy esteve com ele foi quase como uma despedida. Eu acho que a Amy tinha tudo muito bem planeado, a Amy sabia que ia cometer suicídio e acho que quis aproveitar os últimos momentos com o filho. Agora, a quem ela deu o Timothy, eu não faço ideia, não tenho qualquer teoria em relação a isso, porque como nós conseguimos perceber, a Amy não confiava em ninguém na família. Ela confiava na sua mãe, mas foi como eu disse há bocado, a mim dá-me a ideia que ela não queria mesmo que o James ficasse com o filho e portanto ela deve ter entregue o Timothy a alguém que ela sabia que ia manter a sua palavra. Obviamente que está a manter, porque o Timothy continua desaparecido, e que sabia que não iria entregar o filho ao pai. Portanto, este caso é mesmo muito estranho, muito messed up. Eu acredito que o Timothy esteja bem. Onde ele está eu não sei, com quem, não faço ideia.
Existem algumas teorias, existe até a teoria, eu vi isto em algures, já não me lembro onde, mas eu até vi uma teoria que dizia que a Amy tinha entregue o Timothy à comunidade Amish, acho que é Amish que se diz, e por um lado, assim, eu não sei se isto faz sentido ou não, por um lado até faz sentido, porque como vocês sabem, a comunidade Amish é uma comunidade que está afastada de tudo e de todos, eles não usam absolutamente nada, internet, nada, eles têm uma comunidade muito fechada e portanto, por um lado até faz sentido que isso fosse verdade, mas por outro, não sei, acho estranho, acho um bocado estranho, mas pronto, não sei. Existe também a teoria de que realmente a Amy possa ter morto o filho e ter feito o enterro à sua maneira e depois ter ido para o motel e ter cometido suicídio. Eu pessoalmente acho que isto já não faz tanto sentido, eu aqui concordo um bocado com o que os psicólogos disseram, que é normalmente quando uma mãe está nesse ponto e comete uma barbaridade dessas, é sempre com o intuito de que vai ficar sempre com o filho, de que estão juntos, ou seja, que não se consegue separar do filho, percebem? E, portanto, não faz sentido que ela tivesse morto o Timothy noutro sítio e ter cometido suicídio num sítio completamente diferente. Mas esta é a minha opinião, eu nesse sentido concordo com o que os psicólogos disseram ao James. O que mais me incomoda neste caso, para ser muito honesta convosco, é um bocado o jogo que a Amy fez, por assim dizer, que acho tão injusto que ela tenha feito o Timothy desaparecer e a seguir ter cometido suicídio, porque basicamente o que ela fez foi fazer o Timothy desaparecer e deixar a família inteira sem resposta. Eu acho que isso é tão injusto e é tão egoísta. Acho que é isso que mais me incomoda neste caso, é exatamente isso, é a família não ter qualquer resposta, não ter qualquer pista de onde está o Timothy. Neste momento toda a gente sabe o que aconteceu à Amy, mas ninguém sabe onde está o pequeno Timothy. Como eu vos disse anteriormente, o Timothy neste momento teria 12 anos e inclusive existem imagens de como ele poderia parecer nos dias de hoje e portanto, não sei, eu tenho esperança que este caso se venha a resolver, eu tenho esperança que se realmente o Timothy está vivo, e eu acredito que esteja, eu acredito mesmo muito que esteja vivo, eu acho que ele vai aparecer, porque mais tarde ou mais cedo a pessoa que ficou com o Timothy vai perceber que ele tem que estar com a família. Pelo menos eu não sei, se calhar estou a ser muito positiva, mas eu quero mesmo muito acreditar nisso, porque eu não sei, também uma coisa é certa, ele já está desaparecido há mais de 6 anos mais ou menos, portanto isso também mostra que a pessoa que ficou com o Timothy, se foi esse o caso, também é uma pessoa que não deve bater lá muito bem da cabeça, porque fazer isso, ter noção de que está a afastar o Timothy da família a pedido da mãe do Timothy é muito estranho. Acho que isso, das duas uma, era uma pessoa com uma relação muito próxima à Amy, não sei, não faço ideia, mas acho este caso realmente muito messed up. Mas pronto pessoal, basicamente é isto, este foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, especialmente tu Bruna que deste esta sugestão, espero que não tenha desiludido, espero que tenham achado este caso interessante. Antes de me despedir de vocês, queria novamente relembrar-vos para subscreverem ao canal, de ativarem as notificações e também deixarem o vosso like se gostaram, como é óbvio, não é? E por fim também de vos relembrar daquela ideia que eu vos lancei no início deste vídeo, gostava mesmo muito de saber a vossa opinião. Eu vou lançar também este desafio no Instagram para me dizerem o que é que acham. Eu acho que seria giro, portanto, não sei, digam a vossa opinião, eu gostava mesmo muito de saber o que é que vocês acham em relação a esta minha ideia, assim meio louca, mas pronto. E é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!